Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos ler em Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, versículo de número 9, Êxodo 17, 9 e Daniel 10, versículo 11. Presta atenção, ontem nós estávamos falando a respeito de oração. Seja qual for a situação, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a presença de Deus. Enquanto nós estamos orando, nós estamos clamando, as coisas vão acontecendo, né? A gente estava falando isso ontem, né? Que a igreja estava orando e o Pedro foi livre lá das cadeias, estava preso. O Deus enviou o anjo enquanto a igreja estava orando e as coisas acontecendo. O que nós precisamos fazer? Precisamos orar. Tem coisa que às vezes a gente fala assim, mas eu tenho que ir e tomar uma atitude. Sim, você vai ter que ir tomar uma atitude, mas vai debaixo da oração. Primeiro ora, primeiro clama, primeiro fala com Deus. Por quê? Porque enquanto nós oramos, nós falamos com Deus, os movimentos acontecem, as coisas estão acontecendo. Presta bem atenção. Lá no Efésios 6:10, Paulo vai falar assim, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Quando nós estamos clamando, Deus está agindo. Então, não fica aí achando que, mas eu tenho que orar por isso, mas eu tenho que orar por aquilo. Ora, seja coisa grande, seja coisa pequena, nós temos um Deus, um Pai do céu, que cuida da nossa vida. Então, nós precisamos orar, precisamos clamar. Olha só. Êxodo 17:9 é aquela passagem que Josué vai lutar contra Ameleque e Moisés vai para o monte orar. Olha só que interessante. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, né, do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Você lembra quando... Olha só que interessante. Você lembra quando o Elias, ele fala para Acabe, o rei de Israel, depois daquele período todo que ficou sem chuva, né, o juízo de Deus sobre a terra naquela época e tudo mais, ficou sem chover, certo? Você lembra quando o Elias falou assim, vai cair uma grande chuva e tal, e ele falou aquilo, ele tinha profetizado, a gente não tinha visto nada, não tinha visto uma nuvenzinha mostrando que ia vir a chuva. Depois que ele foi orar, aí o Acabe foi comer, foi beber lá, se alimentar, e o Elias foi para o monte orar. Aí ele fala assim pro ajudante dele, olha lá se já apareceu uma nuvem. Aí ele começa a orar e o menino sobe lá uma vez, outra vez, 7 vezes ele subiu. Aí depois da 7ª vez que o Elias já estava orando, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão, presta bem atenção. Parece que um período de 3 anos e 6 meses sem chover. Elias orou, ele foi clamar a Deus e Deus enviou a chuva. Deixa eu te falar, as coisas não são por acaso. Moisés está aqui clamando e o povo está lá pelejando. Não ache que porque a nossa vida, olha, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nós precisamos de colocar as coisas em oração, na presença de Deus. Olha só, Deus é tão bom que ele quebrou, rasgou o véu para que nós possamos entrar na presença dele aonde nós estivermos, nós podemos clamar, entrar na presença dele, buscar a face dele. O povo, o Josué está lá no campo de batalha, está lá lutando lá, fisicamente. As batalhas naquela época, né, eram físicas. Então eles estavam lutando lá fisicamente. Irmão, enquanto isso, Moisés estava orando, estava com Arão e Ur, um do lado do outro. Presta bem atenção, E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro
E acontecia que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Enquanto as nossas mãos estiver levantada e nós estivermos na presença de Deus, nós vamos ter vitória. Presta bem atenção, seja qual for a área da nossa vida, precisa e depende da oração, porque nós oramos a um Deus todo-poderoso que ouve e atende o nosso clamor. Você acha que é por acaso? Então vai fazer alguma coisa de maneira natural. Você lembra quando Pedro foi pescar? Ele era pescador, entendia e sabia das coisas, mas depois que foi liberado uma palavra, uma manifestação de Jesus, ele foi e teve resultado. Presta atenção, querido. Deus enviou um caminho que não depende de ninguém. Depende só de mim e de você. Nós precisamos da palavra. Somos abençoados por homens e mulheres de Deus que compartilham a palavra e a revelação que Deus entrega na mão deles, na nossa mão, em nome de Jesus. Claro que somos, mas nós podemos entrar. O que ele falou? O que Jesus falou? Bem clarinho para nós, até a gente leu ontem. Entra no teu quarto, fala com o teu pai que vem em secreto, que o teu pai que vem em secreto vai te recompensar plenamente. Nós vamos viver a manifestação de Deus, então esteja clamando. O que ele falou aqui? E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo 12, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um do lado, outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Irmãos, presta bem atenção. Tem hora que nós vamos lutar em oração junto. Por quê? Porque estava lá, o Moisés estava com a mão levantada, em posição de mão, clamando. O Arão e Hur, um do lado, outro do outro, segurando as mãos dele, fortalecendo em oração. Você lembra quando surgiu o edito lá do rei, que Daniel pegou e foi orar, porque o rei ia matar todo mundo se não desse lá a revelação do sonho dele? O que ele falou? Sadraque, Mesaque, vamos lá, Abidnego, vamos lá orar, porque o negócio aqui não tá bom para nós não, vai matar todo mundo. Irmão, for orar junto, fortalecer em oração. Tem a oração pessoal e a oração coletiva. Tava lá junto, fulano, você pode orar por mim, por tal situação? Sabe o que acontece? O peso é dividido. Entenda o seguinte, as batalhas que acontecem na nossa vida de maneira física, de maneira natural, aconteceram no mundo espiritual. O que Deus falou? O apóstolo Paulo falou no Coríntios, não veio provação senão humana, não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Junto com a tentação vem também o livramento. Irmãos, entenda, na oração nós vamos enxergar os livramentos, as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, mas nós precisamos perseverar na oração. Perseverar no clamor. Está acontecendo uma batalha todo dia. Ou você acha que é o quê? Que quando se levanta uma situação de maneira natural, ela surgiu na onde? De maneira espiritual. Às vezes o cão do inferno manda lá uma voz lá na mente de alguém que está lá fraquinho. Faça tal coisa, faça isso. Você sabe quando o diabo dá uma orientação para uma pessoa fazer mal para outra, ele não fala que vai ter um resultado lá na frente? Você não vê isso? Então entenda o seguinte, as batalhas acontecem no mundo espiritual, nós precisamos manter o nosso clamor, colocar a nossa oração na presença de Deus e entender que Ele vai mover e vai manifestar as coisas em nome de Jesus. Presta bem atenção, Daniel 10, versículo 11, e me disse, hoje a gente vai ler, né, e falar da parte batalha aqui, né, a gente citou ontem, e me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo,
essa palavra levantei-me tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você está entendendo? O anjo está falando assim, ó, desde o dia que você começou a clamar, Daniel faz um jejum aqui, né? É a ocasião que a gente citou ontem, né? Dos sátrapas aqui, que ia todo mundo morrer. Irmãos, essa é a parte prática do negócio. Ele estava clamando. Aí Deus escutou a oração dele. Aí falou assim, ó, ô anjo, vai lá, que o Daniel tá orando, ele tá clamando, tá buscando a Deus. Movimenta aí. Só que no meio do caminho, desde o primeiro dia, mas por que não veio no primeiro dia? Tem batalha no mundo espiritual, querido. Querida, presta atenção, tem batalha acontecendo no mundo espiritual. Você acha que eu tô aqui e o anjo tá lá tomando um cafezinho e tá de boa lá, tomando só ilustrando aqui, tá? Mas o anjo tá lá, né? Ai, vou tomar um cafezinho agora, um café. Ah, ó, tem um irmão crente lá embaixo orando, tá clamando lá, vou lá. Não, tá acontecendo batalha, tá acontecendo luta, olha só. Mas, aí ele fala assim, ó, e vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, olha só que história, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Você está entendendo? O que ele estava clamando? Para entender a revelação que Deus tinha dado, as coisas todas. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. A batalha no mundo espiritual não para de orar, não. Não para de buscar a Deus, não. Não para de buscar a presença do Senhor, não, em nome de Jesus. Às vezes, a gente fica ali, às vezes nos decepcionando com o ser humano, mas é assim, nós estamos na terra. É assim, não tem jeito, é assim. Mas o que eu não posso parar é de buscar a presença de Deus. Por quê? O que ele estava falando aqui? Ó, enquanto você estava orando, eu vim para atender sua oração. Mas os príncipes da. Que príncipe é esse? É demônios, demônios malignos que prenderam aquele anjo ali. Aí ele falou assim: ó, eu chamei Miguel. Miguel, um dos primeiros anjos, veio me ajudar. Aí Miguel, um anjo de batalha, veio ajudar, irmão. Presta atenção. As coisas. Olha como que Deus é maravilhoso. Tudo tem hierarquia, não tem? Tudo as coisas acontecendo ali. Por que eu não posso? E isso tudo, ele orando, clamando, e o movimento acontecendo, e a coisa acontecendo. Tem uma ligação, tem uma conexão. Deus criou uma conexão. Enquanto nós estamos clamando, as coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer. Você lembra daquela mulher lá que veio atrás de Jesus clamando, buscando, ó Senhor, a minha filha está com um demônio lá, está com problema lá, não, eu não posso ir lá, não, Senhor, vamos lá, não. E Jesus falou umas palavras para ela lá, mas ela insistiu, ela perseverou, ela reconheceu, reconhece a grandeza de Deus, não para de buscar a Deus não, em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo, aí por uma situação ou outra, você vê lá que até o anjo está enfrentando batalha, até o anjo de Deus está enfrentando luta. Ou você acha que não tem lá uns demônios lá que eram anjos e se tornaram anjos caídos, se tornaram demônios e estão lutando contra a nossa vida? Aí eu vou me dar o luxo de parar de clamar, de falar com Deus. Ai, Deus agora ele está horrorizado porque aconteceu tal coisa na minha... Não, tal coisa na nossa vida. Ele não está horrorizado. Eu preciso ir acertar e falar com ele, mas eu não posso parar de clamar. Vamos continuar clamando. Não deixa o diabo trancar a tua boca, a tua voz, não. Em nome de Jesus. E bora orar que Deus é fiel. Senhor Deus, querido e amado, eu te peço nesta hora, alcança cada um que está comigo na oração, cada um que está crendo nessa palavra que não é minha, Pai, mas é tua. É o Senhor que nos deu essa palavra, e eu peço a Ti, Pai, manifesta do Teu poder, unge cada um, Senhor, que nós possamos, Deus, nos manter, Pai, aos Teus pés, clamando, buscando, Deus, há tantas situações que lutam para nos tirar da Tua presença, Deus, para nos tirar do nosso ponto de encontro, no nosso reservado, Pai, eu peço a Ti, Pai, alcança com o Teu poder a cada um, manifesta da Tua graça, livra do mal, livra de toda obra do inferno, de toda situação contrária, e estende as Tuas mãos nesta hora, e
unge com o teu poder e a tua graça, unge com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.